Boa noite, Jaelson. Oi, professor, boa noite. E aí, tudo bem, campeão? Tudo ótimo. Joia. Me fala aí, como que está o áudio, a imagem, você me ouve bem? Tá bom a imagem e tá bom o áudio. Pronto. Beleza, parceirão. E as Vou- atividades? Eu respondi, mandei lá no Class, não sei se o senhor recebeu. E vou avisar aqui no grupo que o senhor já tá aí esperando o pessoal entrar na sala. Pronto, eu agradeço. Valeu, Jaelson. Boa noite, Camila. Boa noite, Ellen. Tudo bem, garotas? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Joia. Maravilha. Boa noite, Luiz. O áudio está chegando bem para vocês? O Gelson já falou que para ele tá legal. No meu Aqui tá tá bom. tudo certo. Pronto, então, show de bola. Vamos só aguardar mais alguns chegarem. Ainda não são 19. E aí a gente começa a conversar de fato, tá?
Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Pronto. Eu vou ficar com a câmera ligada em alguns momentos. Em outros momentos eu vou precisar desligá-la, tá certo? Quando a gente começar aí a resolver as questões. Mas pelo menos a minha galera vai poder ver a minha cara sempre que precisar, e a gente vai ministrar a nossa aula pelo menos com aquele ar de presencialidade, né? Então vamos lá, deixa eu recepcionar alguns que eu ainda não mencionei aqui. Nós temos deixa eu ver, o Thalisson, temos... Boa noite, Thalisson. Temos a Oderlane, temos também a Adila, a Gisele e o Moisés, além daqueles com quem eu já havia conversado, tá? Sejam bem-vindos, uma boa noite a todos. Espero que a galera esteja bem, com a saúde boa, melhor que a minha. E aí eu já repito aquela satisfação que eu havia deixado por escrito lá no Classroom. Hoje eu deveria estar na FAM com aquela metade da galera de A até J, né? Mas aí, rapaz, eu amanheci meio, sabe, umas dores estranhas na cabeça, no corpo, e achei por bem avisar a faculdade, já que hoje em dia, né, qualquer doença, na verdade você não tem direito a ter qualquer doença, tudo é coronavírus, né? O que, para mim, isso é uma paranoia, um absurdo. Mas aí a gente não vai entrar nessa questão. Eu segui o protocolo, avisei a faculdade, e aí eu fui autorizado a ministrar as aulas daqui de casa mesmo, tá certo? Para evitar, não é? Qualquer desconforto aí. E aqui estamos. Mas eu espero então que vocês estejam com a saúde melhor que a minha. Acredito que seja só uma virose, não é? Algo que dá para a gente se recuperar logo para voltarmos aí ao trabalho presencial. Tá certo? Muito bem. Galera, eu estou apresentando aí, ó, a pauta para esta aula. Tá joia? Então, vamos lá. Eu coloquei, vocês estão observando bem, claro, viu, pessoal? Aquelas orientações de sempre. Qualquer dificuldade no áudio, eu desliguei a câmera agora, porque eu vou me movimentar, já eu vou instalar aqui a mesa para a gente resolver algumas questões com vocês e tal. Aí eu fico fora do foco, né? A galera só ficaria vendo os quadros aqui atrás de mim. Então, quando eu for me dirigir diretamente a vocês, eu ligo a câmera. Quando alguém quiser conversar comigo, eu ligo a câmera e por aí vai. Tá certo? Simbora, vamos lá. Eu coloquei aqui o cardápio e só recapitulando, tá? Deixa eu só mostrar para vocês. Professor, onde que eu acho o link da sua aula? Então, aqui na aba atividades, ó, dá uma olhada aí para o cursor do mouse. Você encontra logo no início, antes dos meses, né? Os meses que contém aí as aulas que estão sendo ministradas, eu já coloquei link do Microsoft Teams. Aí o garotão, a garotona chega aqui, aperta, você já vai observar o link. Apertou aqui, você já será direcionado para a nossa sala de aula. Tá certo? Então, sempre vocês têm o link aqui. Não precisa nem esperar alguém mandar, coordenador, a coordenadora, colegas no site, no WhatsApp. Não, vocês já têm à disposição.
Deixa eu recepcionar aqui a Ludza. Seja bem-vinda, Ludza ou Lúdia. Né? Então fica aí, tá, a informação aqui gravada. O pessoal que não está com a gente, quando eles assistirem a aula, isso estará constando na gravação para que o pessoal fique esperto. E abaixo, não é, do link da nossa aula, aparece exatamente aí os meses, né? Aparecem os meses. E nós estamos em março, a aula de hoje é a aula do dia 8, e aí nós estávamos exatamente aqui. Muito bem, então, o primeiro ponto da aula é reforçar sobre o link, como ter acesso ao link, tá, minha gente? Segundo ponto, nós estamos trabalhando o tema teoria dos conjuntos, né, assim, e havíamos trabalhado a teoria com vocês lá na FAM. Semana passada, passamos um questionário que a gente chama de questionário semanal, questionário da semana. E hoje, pessoal, o que é que eu quero com vocês? E aí, deixa eu abrir a câmera para falar diretamente aqui com vocês, olho no olho. Quer dizer, vocês, os olhos de vocês no meu olho, né? Eu não estou vendo a vocês. Deixa eu ver se tem alguém com câmera ligada. Não, só eu, né? Opa, tem alguém querendo participar? Deixa eu ver quem é. É a Oderlane. Você quer falar, Oderlane? Eu queria saber se conseguiu receber o trabalho, porque eu não sei mexer muito bem, não sei se eu enviei certo e coloquei o nome da dupla. Pronto, olha só. Eu vou até aproveitar a participação da nossa amiga Oderlane para já instruir a galera. Sempre que vocês enviarem, não é? E fizerem algum comentário, tipo, boa tarde, professor, olha, aqui está a atividade e tal, eu sempre respondo. Se eu não Pronto, eu respondi coloquei ainda... um comentário. Pronto, então, Oderlane, a última vez que eu dei uma olhada foi, acho que hoje à tarde, por volta das 4 da tarde. Acho que você enviou um pouco depois desse horário, então eu ainda vou dar uma olhada, tá certo? Pronto, tá certo. Pronto. Nada, querida. Boa noite, Tati. Ô, professor. Hoje não, Jaelson. Aliás, é o Jaelson ou não? Janderson. Oi, Janderson. E aí, campeão? Tudo bom? Tudo jóia. Me tira só uma dúvida. Tem como a gente imprimir aqueles conteúdos que eu tentei e não consegui não, em PDF lá? Você se refere ao texto, ao questionário, não é isso? Ao questionário ou ao texto, possivelmente. Tá entendendo? Entendo, sim. Perfeito. Olha só. Primeiro deixa eu pedir. Oderlane, você abaixa a sua mãozinha, tá joia? Para que outros colegas que precisarem aí participar, a gente... Pronto. Obrigado, querido. Janderson, se liga aí na tela. Eu vou mostrar para o Janderson, pessoal, e para todos, como a gente faz para baixar, não é, os textos e os questionários semanais de Matemática 1. Eu estou entrando aqui na página de Matemática 1. Deixa eu só recepcionar mais alguém. Pronto. Milena aqui com a gente. Boa noite, Milena. Veja, aí o Janderson diz assim, professor, eu gostaria de imprimir o texto, aqueles slides que o senhor havia apresentado para a gente. De boa, olha só. Uma vez na página dos slides, viu, pessoal? Deixa eu desligar aqui a câmera, que eu vou me virar aqui para o computador, pronto. Senão eu fico com torcicolo. Aí, olha só, a galera observa que temos todos os slides organizadamente, tá? E aí, lá no final, deixa eu pular diretamente para o final, aparece aqui a bibliografia, de onde eu tirei isso, e observem esse símbolo aqui, viu, Janderson e demais meninos e meninas. É o símbolo do PDF, professor, é verdade. Você pode, na verdade, existem duas maneiras, olha, existem dois símbolos. Existe esse circular, vermelhinho, e existe esse quadradinho, ambos com, não é, a sigla PDF.
Professor, o que é que eu faço? É só apertar aqui. Aí eu vou apertar para vocês observarem. Ele vai dizer assim, ó, export PDF to your e-mail, ou seja, exportar esse PDF para o seu e-mail. E ele diz to, dois pontos, ou seja, para. Eu vou digitar aqui, no caso o aluno, ele deve digitar aqui o e-mail dele, tá? E aí ele vai apertar em send, ou seja, enviar. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui. É o Saulo. Boa noite, Saulo. Ok, então, Boa noite, quando professor. você... Joia, campeão. Quando você digitar o e-mail e apertar enviar, você já vai receber na sua caixa postal ou em caixa de spam, às vezes acontece, não é dependendo do e-mail, de ele não ir para a caixa de entrada, mas para a caixa de spam. Mas aí o que é que acontece? O professor, O aluno dá uma olhada. para o senhor aceitar ele na aula. Joia. Assim que aparecer aqui, ó, a gente aceita, viu, Aderlane? Pode pedir para ele solicitar, tá? Eu já deixo a tela aqui, porque aí vocês são testemunhas de que eu estou aceitando quem está pedindo. Quem não pedir, aí não aparece, a menos que haja algum problema, não é? Às vezes o cara pede, não aparece, mas uma hora aparece. Aí assim que aparecer, eu aperto aqui e ele participa conosco da aula. Então é isso. Então, apertando aqui ou apertando aqui embaixo, ó, na verdade nem precisa apertar aqui embaixo, percebe? Aqui embaixo já tem aqui, ó, entre com o seu e-mail, com o seu endereço de e-mail. Aí o aluno chega, digita papapá, arroba papapá, e depois aperta em enviar. Tá certo? Então, são duas maneiras, Janderson, que vocês têm para receber no e-mail o PDF, quer dizer, aqui no site não está em PDF. Se o cara for imprimir do jeito que está, vai assim, além de aparecer pequenininho, ainda vão aparecer outros detalhes que não tem nada a ver com o texto, né? Por exemplo, vai aparecer o cabeçalho do site, vai aparecer aqui, ó, algo específico do site, tá certo? Mas aí não, o aluno, ele para receber só o conteúdo, não é? Ele usa essas duas formas, ou aperta aqui no círculozinho, PDF, ou já digita aqui o e-mail, e aí show de bola. Seja para o texto, deixa eu mostrar para vocês aqui, seja para o questionário. Tá? O questionário também. Na verdade, todos os artigos do site, Mainara aqui com a gente também. Boa noite, Mainara. Ó, eu estou aqui agora com o questionário. Beleza. Então, lá no finalzinho vão aparecer os símbolos de PDF. E aí o aluno escolhe. Professor, eu tentei no de cima, não consegui. Tentei no de baixo, consegui. Professor, eu tentei no de cima, consegui. O de baixo, não consegui. Beleza. O primeiro que você conseguir estará conseguido. Você terá no seu e-mail, depois é só baixar aí para o celular, para o computador. Professor, eu fiz isso, agora eu fiz no de cima, né? No de baixo eu não tentei, não. No de cima eu não consegui, aí eu vou tentar pelo de baixo. Ah, tá, Jorge Anderson. Tente, aí depois você me fala, viu, campeão? Tranquilo. Beleza. Então, simbora, vamos lá. Muito bem. E no terceiro tópico aqui da aula, o que é que nós iremos fazer? Na verdade, a partir de agora, eu irei aguardar que vocês se manifestem, tá certo? A galera vai dizer assim, ó, e aí deixa eu abrir a câmera aqui para olhar para vocês. Professor, eu gostaria que o senhor resolvesse a questão de número tal, porque eu tentei e aí me atrapalhei, eu estou com dúvidas nessa questão. Eu vou... Boa noite, professor. Pedir... Olá, Tati. Boa noite, tudo bem? Tudo, senhor. Graças a Deus, estou melhorando. Tá aí, bom. veja. Vamos. Isso, com certeza. O Raul, pronto, o Raul agora apareceu, Aderlane. O Raul está com a gente também, tá certo? Então, a galera vai fazer o seguinte, professor, eu gostaria que o senhor me ajudasse na questão tal. E aí eu vou instalar aqui a mesa gráfica, vou colocar o quadro branco aqui na tela para resolver aquela questão. Observe que eu coloquei aqui, ó,
irei resolver até 3 questões do questionário da semana, exatamente pelo seguinte. Em seguida, e aí eu já menciono para vocês o tópico 4, tá? E aí deixa eu desligar a câmera novamente. O que é que acontece? No tópico 4, a gente vai inaugurar uma ferramenta que eu uso bastante. Aqueles que foram meus alunos em disciplinas anteriores, a Tatiana, por exemplo, já sabem que sempre eu coloco a minha galera para praticar o que nós vimos na semana passada. Além, é claro, do questionário semanal. É o que eu chamo de lista online. Observem aí na tela. Primeira lista online. Professor, o que é essa parada? Essa lista online, pessoal, como o título dela, o nome dela já deixa claro, ela é diferente do questionário semanal, tá? Na lista online há uma interação. Vocês respondem, apertam e enviam para mim tudo aí no meu site, tá? Aqui, ó. Aqui embaixo tem a lista online. Quando a gente aperta, ela ainda não estará aberta, porque ela tem prazo para abrir e prazo para encerrar. Aí você vem aqui para o site, né? E aqui vem algumas informações, e aqui, ó, para começar a sua lista online, observem, aperte aqui. Aí o aluno aperta nela, e aí o site já te manda o link, sendo que ela está fechada, tá certo? Assim que nós terminarmos a aula, eu digo a aula do Tira Dúvidas, né? Aí a galera já vai ter a lista aberta para trabalhar. E como é que o pessoal vai trabalhar? Eu coloquei aqui, ó. A turma será dividida em duplas para a realização dessa primeira lista. De fato, a galera, assim como presencialmente, vocês vão aí escolher o seu parceiro, sua parceira, e aí, quando este link estiver liberado, vocês já vão iniciar essa tarefa, tá certo? Ela tem um prazo, assim como todas as outras. O prazo desta LO é até domingo, eu coloquei aqui, às 22 horas. Ou seja, cada um da dupla irá examinar as questões, algumas de repente a gente tirou lá do questionário semanal, e vai que você resolveu, então você já vai poder assinalar a resposta correta rapidamente, outras talvez você não tenha feito, mas aí vai poder fazer no caderno e depois marcar a opção correta lá na lista online e depois enviar para a gente, tá? A lista online, como eu disse, não tem que tirar print, enviar para o Classroom, não. Tudo é lá no site, tá? E ela vai te instruir. Você vai vendo as questões, no finalzinho, você aperta no botão enviar. Claro, após ter digitado o e-mail de pelo menos um da dupla, os nomes de cada um da dupla, tá certo? O seu período, Professor, a sua graduação. Opa, pois não. pode ser trio? Eu já esperava essa pergunta, viu? Quem é que está falando comigo? Jaelson. Ah, sim, Gelson. Na verdade, pode, tá? A gente terá o momento de avaliar individualmente, não será agora, de modo que até três colegas dá. Até porque aquela primeira atividade que eu passei lá, aquelas questões onde a gente estava esquentando os motores do pessoal, naquela aula inaugural, eu permiti, não é? Eu até pedi para o pessoal formar trios, tá certo? Então, beleza, duplas ou trios tranquilamente. Ah, professor, eu quero fazer sozinho. Bom, não é o momento de se trabalhar individualmente, mas como cada um é cada um, e eu sei que alguns preferem, não é, a individualidade, tudo bem, eu não vou impedir. Agora, só não quero mais do que 3 colegas, tá certo? Então, até 3, a galera pode desenrolar tranquilamente. Valéria, a Valéria levantou a mãozinha. Pois não, Val? Fala aí. Professor, eu quero muito que você responda a sexta. Pronto. Olha aí, a Valéria já engatilhou a sexta para a gente. Então, vamos começar trabalhando com a sexta. Tá certo? Deixa eu só perguntar ao Gelson. Tranquilo, Gelson? Professor, sim.
Pronto. Tranquilo. E depois da sexta, você responde a 11ª, por favor. Pronto. Então já temos duas. A sexta e a 11ª. Só falta mais uma. Será que virá do Thalisson Andrade? Diz aí, Thalisson. Professor? Professor, em relação à lista online, a gente se envia diretamente para o Classroom, né? Só que a resolução, os cálculos, a gente faz que nem fez essa atividade passada, manda foto direitinho. Pronto. A questão do Thales é importante. Olha só. A lista online, o processo dela, né, de resolução dela, é semelhante ao questionário no sentido de, para você resolver as questões, claro, você vai precisar do seu cadernão, né, fazer aqueles diagramas, tal, fazer as continhas, mas o que interessa na lista online é a resposta certa. E ali você vai ver alguns tipos de perguntas, por exemplo, perguntas de marcar X, aí você só vai marcar o X. Perguntas de associação, você vai associar, né? Verdadeiro ou falso, tal. Ou seja, as contas vão continuar no seu caderno, eu não vou olhá-las na lista online. Entende, Tati? E aí o aluno vai apenas se preocupar em, após fazer as contas, marcar corretamente e enviar para mim, no prazo estabelecido. Mas o questionário não. O questionário, você realmente, ao fazer, você tira a foto e envia para o Classroom. A lista online, não. Você só aperta, ou seja, é tudo no aparelho, no celular ou no teclado do computador. Terminou, vai ter lá o botão enviar, ele vai pedir para você o nome, período, como eu estava dizendo, o seu curso, o nome da dupla, né? Um e-mail, tá? Não são 2 e-mails ou 3, apenas um e-mail daqueles que estarão compondo a equipe. Por quê? Porque aí eu vou enviar para aquele e-mail a lista online que vocês responderam, para vocês conferirem, realmente eu marquei essa questão, para a galera ter um recibo, né? E depois eu vou enviar a sua lista online corrigida, para vocês saberem, eu acertei essas questões, tá, eu errei aquela, tal, e a correção, ou seja, qual era a alternativa correta. Então, bem organizado, bem bacana para a galera saber o que errou e o que acertou. E depois a gente vai transformar essas listas online em pontos, em notas, mas isso é mais para frente. Ou seja, lista online é uma coisa, a galera envia para mim sem tirar foto. Questionário semanal é outra coisa, a galera tira foto e envia para mim pelo Classroom. Tá certo, Thaleson? Certo, professor. Em relação à atividade passada, eu queria ver a resolução da questão 15. Pronto, então vamos lá, fechamos. Temos a questão 6. Professor. Oi, pois não. Não é a 11ª, não, eu que errei. É a 14ª. Pronto. Então, 6, 14 e 15. Conferem? Isso. Pronto. Então, a Val pediu a sexta, o Jaelson a 14 e o Thaleson pediu a 15ª. Então, essas são as questões solicitadas pela turma. E assim que eu terminar, eu já libero a lista online, porque aí, ó, a galera já corre, porque, veja, eu dei um prazo até domingo, mas, tipo, se fosse presencialmente, se eu estivesse na sala de aula da FAM hoje, a galera só teria o prazo até as 10 da noite, entende? Como a aula toda está sendo via EAD hoje, ou seja, de modo remoto, aí eu vou dar esse prazo, né? Até domingo, mas as outras listas online, quando eu estiver na sala, eu vou dizer assim, pessoal, a lista começa agora, e a galera, 10 horas da noite eu encerro a lista, e aí vou já enviando, né? O site já faz isso automaticamente para os e-mails que foram cadastrados, tá certo? Muito bem, o Gelson está com a mão levantada, mas eu acredito que eu já respondi as suas questões, não foi, Gelson? Aí você abaixa a mão e aí, deixa ver, não temos mãozinhas levantadas, então vamos embora. Pronto. E aí, ó, quinto tópico, eu vou fazer a chamada do pessoal e terminaremos a aula e daremos início à lista online.
Então, vamos embora. Vamos lá. Eu já quero iniciar aqui a apresentação das questões 6, 14 e 11. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. O quadro da gente. Isso. Eu vou instalar aqui a mesa gráfica para a gente poder resolver as questões que vocês me pediram. Só mais alguns momentos. Beleza. Então, vamos lá. A questão 6. A questão 6, ela está aqui. Deixa eu dar uma olhada nela. Questão 6. Pronto. Deixa eu ver se eu coloco essa questão aqui no nosso quadro, né? Para a gente não precisar ficar indo e vindo. Isso. Aqui eu vou colocar a aula 8 de março. Esse é o título da aula. Muito bem. E agora, deixa eu ver. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só dar uma parada aqui na apresentação. Aqui. Pronto. Porque aí eu vou pegar a questão 6, pessoal, e vou colocar, tá certo, no quadro branco. Só um momentito. Questão 6, que foi pedida aí pela Valéria. Questão 14, solicitada pelo Jaelson. E a questão 15 pelo Thaleson. Questão 6. Já vai aparecer na tela agora. Ainda não. Retornando aqui à apresentação, deixa eu só conferir se a questão 6 é essa. Uma análise foi feita com 400 pessoas. Isso. Boa, garoto. Então tá. Eu vou ampliá-la para ficar no tamanho ideal para todos enxergarem direitinho aí em seus dispositivos. Opa. Beleza? O tamanho tá excelente, né, pessoal? E lembrando, quem está com o celular, você pode dar um zoom aí, e aí você vê ainda melhor. Tá certo? Deixa eu só conferir aqui. Isso. Deixa eu... Só mais um momentinho, deixa eu só fazer os ajustes. E a gente vai começar a ler a questão. Prontíssimo. Tudo certo, nada errado. Simbora, vamos lá. A questão diz assim, pessoal, e aí quem já fez vai poder corrigir, não é? E quem não fez, por alguma dificuldade, vai poder aí ter a sua dificuldade sanada, resolvida, tá bom? Então vamos lá, ó. Uma análise foi feita com 400 pessoas. 400 pessoas foram
analisadas sobre o cargo que ocupam após 10 a 12 anos de formados, certo? E o resultado foi o seguinte, 280 pessoas já tinham cargo de chefia, ou seja, eram gerentes, eram diretores e por aí vai, tá? A análise, pessoal, mostrou ainda que das 400 pessoas, 260 tinham se formado em administração. Olha aí que beleza. Como acontecerá com vocês de administração daqui a pouco. Dentre os que não se formaram em administração, havia 40 que não estavam em cargo de chefia. Interessante. Então, vamos lá. Começando a explorar os dados da questão e aí organizá-los para a gente fazer alguma figurinha e determinar a resposta. Você tem 400 pessoas aqui, tá? A análise mostrou que dessas 400 pessoas, 260 tinham se formado em administração. Agora, dentre os que não se formaram em administração, havia 40 que não estavam em cargo de chefia. E aí vem o X da questão, a quantidade de pessoas que estavam em cargo de chefia e tinha se formado em ADM é igual a... Tá bom? Então vamos embora. Vamos começar a fazer uns conjuntos aqui. Vamos colocar esses dados na forma de conjuntos para a gente poder brincar. Então tá. Eu vou colocar aqui, eu vou circular, acho que aqui embaixo mesmo. Deixa eu ver. Pronto. Primeiro diagramazinho, ele vai se referir... Ô, professor. Oi, pois não. Professor? Pois não, Sempre pode quando falar. a questão assim, geralmente é aquele diagrama de Venn que chama isso? Isso. Ou Quando não? a gente... como eu havia falado, a gente sempre tem três formas de trabalhar os conjuntos, né? O diagrama de Venn-Euler, é esse que eu acabei de desenhar. Nós temos o modo regra e nós temos também o modo lista, né? Quando você percebe que a questão ela trabalha assim com uma certa quantidade de dados, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, ó. Nós vimos também questões desse tipo aqui, ó, que são mais técnicas, mais matemáticas, ó. Percebe? Aí questões assim você vai observar, tá aqui você já tem o formato regra, né? E também o formato lista. Então, quando você tem um enunciado assim, então geralmente o formato diagrama, ou seja, trabalhar essas questões fazendo aqueles desenhozinhos, talvez seja a melhor maneira de você resolvê-la. Tá certo? Então, vamos lá. Aí eu vou colocar aqui, ó, esse diagrama, ele vai se referir àqueles que... deixa eu dar uma sublinhada aqui para... Na verdade, eu vou dar uma grifada, ó. A análise mostrou, ainda que das 400 pessoas, 260 tinham se formado em administração. Pronto. Então, ó, 260 pessoas tinham se formado em administração. Sendo que alguns desses que se formaram em administração, não é? Eles ocupavam cargos, eles começaram a ocupar cargos de chefia. Muito bem. Então, pera lá. Deixa eu colocar aqui também, não é? Um outro diagrama representando essa situação, né? Então, quer dizer, temos aqui... na verdade, eu acho que eu me expressei mal. Existem administradores que se tornaram chefes, mas existem outros profissionais que também eram chefes, tá certo? Ele não menciona. O que ele menciona é que existem os administradores e existem
os chefes, e sendo que alguns chefes eram administradores, né, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, cargos de chefia. Vou colocar só assim, cargos de chefia, tá certo? Vou botar CC, ADM, administração, e CC, cargos de chefia. E aí vem aquela brincadeira, né, pessoal, que a gente viu em sala de aula. Se a galera observar direitinho, você tem 3 regiões aqui. A primeira região eu estou chamando a de Azinho, a segunda de Bzinho e a terceira região de C. O que é que a letra A significa? Significa aqueles que se formaram em administração, mas não ocuparam cargos de chefia. Certo? Apenas os que se formaram em administração. O que é que a região B significa? Significa aqueles que são administradores e chefes ao mesmo tempo. E o que é que a região C significa? Ela fala da quantidade de chefes, de cargos de chefias, mas que não foram formados em administração. Interessante isso daí. E aí eu vou começar agora a trabalhar aquelas equaçõezinhas, né, para a gente descobrir o que a questão pega. Agora tem um outro detalhe que deixa eu ver. Deixa eu grifar aqui para que todos observem. A questão disse mais assim, olha, dentre os que não se formaram em administração, havia 40 pessoas que não estavam em cargo de chefia, certo? Aqui é um outro dado, a gente vai grifá-lo, que nós iremos usá-lo. 40 pessoas que não estavam em cargo de chefia. Legal. Então, quem são essas pessoas? Dentre os que não se formaram em administração, não é? Ou seja, as outras graduações. Então, pera lá, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui um diagrama maior, eu vou desenhá-lo na forma de retângulo, só para mostrar para vocês um detalhe, tá legal? Deixa eu pegar esse cara para ele ficar bem bacana aqui, pronto. Minha gente, é o seguinte, deixa eu voltar a canetinha aqui. Eu vou colocar uma letra D para representar essa região fora desses diagramas circulares. Ô, professor, por quê? Porque, veja, dá uma olhada no que eu grifei de verde aí. Existem pessoas que não são formadas em administração. Eita mesmo. Então, esse retângulo, tá? Ele não mostra o seguinte, olha, aqui dentro dele você tem os administradores, você tem os chefes, e você tem os caras que não são, não é? Que não estão nem em administração e nem nos cargos de chefia, certo? Dentre os que não se formaram em administração, havia 40 que não estavam em cargos de chefia, ou seja, esse D, ele não se refere à ADM, ele não se refere aos cargos de chefia. E você sabe do seguinte, aí eu já vou começar, a escrever aqui, ó, cara, A mais B mais C mais D, ou seja, a soma de todos os que participaram dessa pesquisa é o total de pessoas que participaram da pesquisa, ou seja, a soma é 400. É verdade. Então, professor, você pegou, não é? O enunciado, fez um raio-x dele aí, alguém chamando, Pedro também está com a gente, boa noite, Pedro. E aí, após esse raio-x que nós fizemos, ó, nós já desenhamos essa figurinha. Tá? É o total de pessoas, e o total de pessoas está representado aqui pelas letrinhas A, B, C e D. A quantidade de administradores, B, a quantidade de administradores e chefes, C, a quantidade de chefes e D, a quantidade de pessoas que não se formaram em administração e que também não ocupam cargos de chefia. Show de bola! O que é que a questão quer? A questão quer o seguinte, aí deixa eu
grifar aqui de vermelho. A questão que é o seguinte, pessoal. Olha, qual que é a quantidade de pessoas que estavam em cargo de chefia Professor, e tinha se formado em administração? Opa, pois não. Jaelson, Pois não, Jaelson. nessa aí que o senhor fez agora, não fica A mais B mais C menos D, não? Porque Interessante, continue. esse menos D não é retirando dos 400 pessoas, porque esses 40 ele não é nem chefia e nem ADM. Mas observe, eu entendi o que você colocou, mas aí eu quero que você entenda o que eu coloquei. E também o enunciado, Gelson. O enunciado ele diz assim, existem pessoas que são administradoras, existem pessoas que ocupam cargos de chefia, e há uma interseção entre essas duas classes, esses dois conjuntos, mas existem os caras que não fazem parte de nenhum dos dois. Então, eu optei por colocar fora por conta disso. Quando você diz assim, professor, mas não é para subtrair, veja, se você subtrair, Jaelson, você estará retirando de ADM e dos cargos de chefia essa quantidade, esses 40, não é? Que não estão dentro dos dois. Mas você entende? Eu entendo, mas esse aí não é para achar a interseção? A interseção não é o X? Isso, então deixa eu colocar aqui, ó. O que você chamou de X, a gente terminou chamando de B, não foi? Não é o Bzinho aqui, ó? B. Pronto, então Isso. eu vou colocar aqui, B é quem? B é interrogação, a gente não sabe. Mas a gente sabe que o B é exatamente a interseção entre os que se formaram em ADM e ocupam cargos de chefia. Mas eu quero que você perceba, meu amigo, que o D, ou seja, essas 40 pessoas, eu até vou colocar aqui, para não confundir você, esse D a gente já sabe, ele vale 40. Por quê? Porque esse D é formado por pessoas que não estão em ADM, é só você ver aqui, ó, o que eu grifei de verde, e que também não estão em cargos de chefia. Aí você diz, professor, eu vou colocar esse cara onde? Meu amigo, coloque em qualquer lugar, só não coloque em ADM e no CC. Então por isso que eu coloquei fora. E é por isso também, Jael, que a gente diz assim, a soma de tudinho tem que dar 400. Por quê? Porque todas essas, digamos, essas 4 classes, ou seja, os administradores e chefes, os chefes e os que não são nenhuma coisa nem outra, eles fizeram parte da análise. Então eles estão dentro das 400 pessoas. E, portanto, só repetindo, a subtração ela não vem ao caso, porque se eu subtraio, se eu fizer assim, A mais B mais C menos D, eu estou dizendo o seguinte, olha, tem os ADM, tem os chefes, e eu vou tirar desses caras 40. Não, mas eu não vou tirar, porque esses caras, eles não são nem ADM nem chefes. Eles ocupam, portanto, uma terceira classe. Você entendeu, Gelson? Sim. Pronto, então beleza. Me ajudem aí, pessoal. Existem mais dados, existem mais informações que a gente precisa tirar dessa questão? Por exemplo, esses 260 eu ainda não usei. Quem me ajuda? Onde é que eu vou usar esse cara? Ele, no caso aí, professor, é o conjunto completo que engloba o A e o B, né? Todos os administradores. Aí a gente pode fazer uma formulazinha para encontrar o A. Show de bola. Então, quem foi que falou comigo? É o Jalan. Jarlan, show de bola, Jarlan. Olha só, o que Jarlan disse foi o seguinte, professor, esse 260 é a galera que se formou em administração. De fato, olha para cá, esse círculozinho, ele se refere a essa galera, aos que se formaram em ADM. E esse círculozinho ele foi dividido em 2 regiões, a quantidade A e a quantidade B. Então, o Jarlan sugeriu o seguinte, professor, faz assim, cara, A mais B tem que dar 260. Eita, professor, não entendi, alguém poderia estar pensando. Observe, aqui o que eu grifei de amarelo, né? Embora que aqui na tela parece um amarelo meio laranja, não sei aí na sua tela, mas enfim, 260 tinham se formado em administração. Então, pera lá. A mais B é 260. Por quê? Porque os administradores eles somam 260 pessoas. E aqui no conjuntinho, na figurinha,
é exatamente o A mais o B. Ah, beleza, então, tranquilidade, tranquilidade. E aí, veja só, a gente poderia pensar no seguinte, deixa eu ver. Eu, quando fiz essa questão, eu já isolei o A logo. Entendi, tranquilo, tranquilo. Eu estou fazendo assim, bem devagarzinho, organizadamente, seguindo aquela linha, não é, que a gente usou lá na sala de aula, para facilitar exatamente a compreensão, tá certo, de todos. Mas é aquilo que eu também disse. As questões de matemática, seja de conjunto ou de outro assunto, cada um vai ter o seu insight, não é? E assim, interpretando corretamente, você vai chegar no mesmo resultado, no resultado correto, tá certo? Agora, eu sempre procuro trabalhar com mais informações possíveis, embora é verdade, seja mais demorado, mas aí eu garanto que aquele meu aluno que é um pouco, que é o mais devagar, que é o mais lento, que tem mais dificuldade, mas eu garanto que ele me acompanha, tá certo? Mas claro, os meus alunos mais assim, que tem um insight, que pegam o insight mais rapidamente, peguem o atalho, vão-se embora, pisem fundo, tá certo? Maravilha, galera. Professor, Então, opa, pois não. esse dado de 280 pessoas que já têm um cargo de chefia corresponde ao CC no gráfico, né? Isso, era isso que eu ia falar agora. Esse dado a gente ainda não destacou. Vamos fazer isso. Deixa eu colocá-lo aqui de azulzinho. A questão diz que 280 dessas... deixa eu grifar. 280 dessas 400 pessoas, pessoal, já tinham cargo de chefia. Então, pera lá. Como é que eu uso esse dado? Esses 260 se referirão ao conjunto azul, ao conjunto dos cargos de chefia. Então, quem me dá uma equaçãozinha bacana aqui para a gente usar o 280? B mais C igual a 280. Show de bola. Então já está lá. De modo que agora sim, acho que nós esgotamos toda a análise do enunciado. Oi, pois não. Esse B mais C é o que está no enunciado ou já é a conta? Esse B mais C... Tá no Isso, está no enunciado de azul, percebe? Aqui ele diz, olha, 280 pessoas já tinham cargo de chefia. Aí eu olho para o desenho, para os diagramas, para a nossa análise de conjuntos. A região, o conjunto dos cargos de chefia, do CC, foi dividido, esse conjunto foi dividido em duas regiões, o Bzinho e o Czinho. Então, se todo ele vale 280, B mais C valerá 280. Essa é a ideia, tá certo? E agora acabou, porque, veja, você só vai aplicar esses dados, essas equações, para obter o seu Bzinho, para descobrir o valor de B. Então tá. Aí agora eu vou começar a fazer vocês perceberem. Minha gente, pega essa equação maior. Você já sabe quanto vale A mais B, sim ou não? O A mais B aqui no vale 260, então troca lá. Isso. Aí troca lá, 260. Eita, professor, realmente, A mais B é igual a 260. A questão disso, eu estou apenas substituindo. Me diz o outro dado dessa equação que você já conhece. O D, professor. Show de bola. Então, o Dzinho vale 40. Pera lá. Então, descobre o C tranquilo. Ô, professor, mas eu não quero o C, eu quero o B. Eita, é verdade. Mas fica peixe. Descobrindo o C, você descobre o B aqui nessa segunda equação. De boa. Então tá, vamos fazer essa conta. Aí você chega aqui, eu vou continuar aqui ao lado. Você tem então 260, vou fazer devagarzinho, mais C mais D, isso tem que dar 400, é verdade. E aí você... Na verdade, eu deveria já ter substituído o D, né? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. O D vale 40. Então, no lugar de D, eu vou colocar 40. Tá? Então, aqui eu vou colocar 400. E aí você vai ter 260 mais 40, pessoal, isso vai dar 300. Tá? Então, eu já vou colocar assim, C tem que ser o 400
que está aqui, menos esses 300. Professor, esses 300 vieram de onde, meu filho? Aqui, ó, eu estou pegando o 260 e o 40 e estou somando. Ah, verdade, isso dá 300. Passa para lá, aí você obtém o seu Czinho. O seu Czinho vale exatamente 100. Ah, mas a questão, ela não quer o C, ela não quer os chefes, ela quer os chefes administradores, ou seja, ela quer o Bzinho. Ah, mas é só substituir aqui. Olha para cá. O C agora você sabe que vale 100. Eita, é verdade. Se o C vale 100, quanto é que vale o B? Fala para mim. 180, professor. 180, professor. 180. Isso, porque a gente vai passar para lá. Aí 280 menos 100, 180. Acabou a questão. Vamos para a próxima. Ah, que beleza. Então vejam só. Qual é a alternativa Professor. correta? Oi, pois não. Professor, eu achei essa alternativa 180, só que eu fiz diferente desse jeito aí. Tranquilo. Você Eu deve ter subtraí. sido... Eu fiz igual eu falei no início. Eu subtraí esses 40 dos 400, que achei os 360. Aí fiz o chefe mais 260, menos X. Até achar os 180. Entendi, mas veja só. O que você fez não está errado porque você não seguiu esse caminho. Você seguiu um caminho alternativo. Agora, se eu subtraísse aqui nessa equação, eu teria que explicar, entende? O que você fez foi o seguinte, você não fez A mais B mais C menos D, não. Você fez 400 menos D. Ou seja, você pegou de tudinho e já saiu tirando o D. Tá certo, porque aí você utilizou um caminho alternativo. Agora, o que eu não poderia fazer era como você havia sugerido. O professor faz assim, A mais B mais C menos D vai dar 400. Ora, nunca que vai dar 400. Agora, é verdade, eu posso pegar já os 400 e tirar os 40 e trabalhar só com os 360. Foi o que você fez. E perfeito. Você vai chegar lá na resposta certa também. Tá certo? Então, vejam, mais uma questão, joia, mais uma questão resolvida. Oi, pois não. A quinta eu respondo da mesma forma que essa? A quinta questão, vamos dar uma olhada lá? Deixa eu colocar aqui para vocês a quinta questão. A quinta questão, ela diz assim, uma rede tem 3 lojas nas localidades A, B e C. Deixa eu ver. Tá certo. E aí, os funcionários trabalham, papapá. Show de bola. Você vai resolver de um modo muito semelhante àquela primeira questão, porque aqui você vai trabalhar com 3 e não apenas 2 conjuntos, tá certo? Só tem um detalhe. Qual é o detalhe? Esse detalhe eu vou desenhar aqui para que a galera veja. E aí, ó, essa é a sexta, deixa eu colocar aqui, né, pessoal? Para o pessoal que for assistir o vídeo depois, essa é a sexta questão, deixa eu destacar de vermelho. Questão de número 6, tá certo? Questão de número 6. Pronto. E aqui eu vou dar um bisuzinho da questão de número 5. Quem me pediu foi a Val? Foi, né? Pronto, então a senhorita já gastou seus créditos todos, viu? Isso era para pedir uma questão e você me pediu 2. Tá bom. Tranquilo. Olha só, beleza. Eu percebi que nessa questão, Val, não tem interseção. Olha que viagem. Aí você vai fazer assim, ó. Não tem interseção dos 3 conjuntos. Naquela questão que eu fiz em sala, a gente desenharia aqui um terceiro conjunto que teria uma interseção comum a ambos. Mas aqui não. E aí você vai fazer um diagrama assim, diferenciado, tipo esse, ó. O cara tem interseção com esse, tem interseção com aquele, mas não tem interseção com ambos. Então, tipo assim, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B e aqui é o conjunto C. Eita, professor, isso pode acontecer? Pode. Pode quando a questão ela não fala da interseção dos 3 conjuntos. Quando ela fala da interseção, como por exemplo aqui foi o caso, ela
ela queria o B, que é a interseção. Mas nessa quinta questão, ele não tem interseção, ou seja, os três conjuntos, eles têm interseção 2 a 2, mas não uma interseção comum aos três. Então, o A tem interseção com o C, o B tem interseção com o C, o A tem interseção com o B, mas os três não têm uma interseção comum. Então, com essas informações, aí você sai, deixa eu mudar de cor. Você sai aqui colocando, né? Um Azinho, a mesma coisa, um Bzinho, um Czinho, um D, um E, tá certo? Um F aqui, só não vai ter aquele G, que seria a interseção, perdão, aquela interseção dos três. E aí a questão vai te dar, as equações, as informações, os dados, você vai transformá-los em pequenas equações, ou então você já vai, não é, por um modo alternativo, paralelo, pegando um atalho, até você chegar no X da questão, na pergunta da questão, certo? Mas simbora, vamos lá. Iremos agora para a questão de número 14. Então, deixa eu já colocar aqui. Questão de número 14. Quem pediu essa questão foi o Jaelson. Então, vamos lá, Jaelson, sua questão agora na tela. Deixa eu procurá-la aqui. Questão 14. Opa. Questão 14. Certo. Essa questão, deixa eu ampliar por aqui mesmo, para não ficar tão pequeno mesmo, para a galera que pode dar um zoom aí. Talvez alguns de vocês não possam, e aí eu já amplio aqui o suficiente para que todos enxerguem direitinho. Ela está bem grandona aí na tela da galera, tá? O que é que acontece, pessoal? Pronto, questão de número 14. Pronto. Deixa eu ajustar. A questão do Jaelson, olha só. Eu poderia até ter evitado colocar essa questão, já que ela, embora seja também deste assunto, ela também será do próximo, Jaelson. Lá no próximo assunto, no próximo assunto, a gente vai trabalhar especificamente com esses conjuntos, sabe? O conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. Ou seja, como eu não trabalhei ainda cada símbolo desse, né, não seria interessante que eu passasse essa questão para vocês, mas ela, por algum motivo, passou despercebida, e aí eu coloquei para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só adiantar, mas adiantar dentro do conhecimento que eu oportunizei, tá certo? Aquilo que eu ainda não oportunizei, a gente vai ver quando nós trabalharmos esses conjuntos específicos, o conjunto N, o conjunto Z, o conjunto dos racionais e por aí vai. Mas essa questão, ela trabalha exatamente com esses 5 conjuntos, e ela diz assim, olha, sabendo desses conjuntos, né, coisa que a galera ainda não sabe, porque eu ainda não vi, tá certo? Por isso, de novo, essa questão não deveria estar aqui, mas já que eu coloquei, e o Jaelson ficou com a curiosidade, com a dificuldade, eu vou, pelo menos assim, tranquilizá-lo de 2 formas. Agora, dando um bizu, e mais na frente, quando nós virmos esse assunto de fato. Tá? É possível afirmar que... E aí ele... Eita, só um momentinho, pessoal. Deixa eu colocar aqui o computador para carregar, senão ele vai descarregar. Prontinho. Então, como eu estava dizendo, a questão ela pede para o aluno assinalar a única alternativa que corresponde à realidade da relação entre esses conjuntos. E aí é onde está. Quem se lembra do seu ensino médio, não é? Aí poderia resolver essa questão. Mas
De qualquer modo, eu sou daqueles professores que eu só cobro aquilo que realmente eu passo, tá certo? Ou então, quando eu peço para a galera dar uma pesquisada, né, sem eu revisar. Mas não foi o caso. Então, quando a gente souber quem é o N, quem é o Z, quem é o Q, quem é o I, quem é o R, quem são os elementos desses caras, aí, cara, isso vai ficar super fácil. Tá? Por exemplo, deixa eu só analisar aqui para vocês a alternativa B. A alternativa B diz assim, olha, o conjunto dos irracionais, ele está contido dentro do conjunto dos números racionais. Cara, isso é uma mentira, isso é uma falsidade, isso não corresponde à realidade. Por quê? Porque mais na frente nós iremos ver o seguinte: o conjunto dos reais, ele é formado por dois conjuntos, o I e o Q, que são excludentes, ou seja, um está paralelo ao outro, um não tem elementos comuns ao outro. Sendo que a alternativa B, ela diz o contrário, ela diz que o I está dentro do Q. Os irracionais são pertencentes, não é, aos racionais, o que não é verdade, tá certo? Deixa eu ver aqui, a Juliana também está com a gente. Deixa eu te mostrar a alternativa C. A alternativa C, por sua vez, é assim, olha, o conjunto Q não está contido no conjunto I. Perfeito. A gente, quando vê, não é? Quando dá continuidade a esse assunto, a gente vai perceber que a letra C, ela fecha a questão. Porque realmente não há uma relação entre o Q e o I. Tá certo? Mas, de fato, vejam, eu não vou responder essa questão com detalhes agora, somente após nós trabalharmos o N, o Z, o Q, o I e o R. Você entendeu, Jaelson? Sim, então no caso eu já posso escolher outra questão, né? No caso, a Valéria, ela usurpou, não é, das prerrogativas dela, e ela já adiantou uma terceira questão, na verdade uma quarta questão. E aí, como a gente está subtraindo essa 14ª, continuamos com as 3. Mas é claro, eu posso assim, por alto, dar uma ajuda à galera, só para poder liberá-los, para que vocês corram para a lista online. Tá certo? Mas se você quiser alguma outra ajuda, deixa eu pular aqui para a 15ª questão do Thaleson, e aí você me fala que a gente faz um bisuzão da sua questão. Tá joia? Professor, Oi, pois não. esse A aí para baixo, sem P. Esse A, na letra A, para baixo, tá entre parênteses e tem um X de lado. Perfeito, olha só. Eu vou ler, eu vou traduzir essa sentença matemática para vocês. Para todo x, a raiz quadrada de x pertence aos racionais. Ou seja, esse A maiúsculo de cabeça para baixo, ele é um código, não é? Cujo significado, cujo sentido é a expressão para todo. Ou seja, todos valem. Tá? Então, para todo x, a raiz quadrada de x pertence a quê? O que não é verdade. Porque, por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5, não é? E ela é um número racional, é um número inteiro, é um número natural, por exemplo. Mas a raiz quadrada de 24, ela não é exata. Ela, na verdade, é um número irracional, de modo que nem para todo x, a raiz quadrada dele é racional. Tá certo? Então, a letra A também não marcaríamos. Mas, de novo, a gente só vai resolver essa questão quando tivermos o conhecimento desses conjuntos mais na frente. Tá certo? Então, vamos lá. A questão aqui do Thaleson foi a 15ª, né? Tá certo. Então, deixa eu colocar aqui a questão do Thaleson lá para o nosso quadro branco para resolvermos essa questão. Embora que eu esteja vendo aqui que ela fala de Z e N. Mas tudo bem. Esses conjuntos, eles são mais fáceis de a galera se lembrar, uma vez que eles são aqueles conjuntos que são mais trabalhados no fundamental, no início do ensino médio, tá? Mas, claro, alguns já esqueceram, certamente, e a gente vai poder falar sobre eles rapidamente. Coisa que na questão anterior não daria, já que exigiria mais tempo. E para isso existe uma aula específica que a gente vai tratar desse assunto.
tá? Uma aula, na aula posterior, no assunto posterior, quero dizer, na sequência dos assuntos. Então tá, questão 15ª, deixa eu parar a apresentação para colocar a questão de número 15 para os senhores, lá no quadro branco. Isso. Questão 15. Cadê você aqui? Perfeito. Tá legal, então deixa eu colocar aqui questão 15, né? E aí eu vou lançá-la aqui pra gente. Isso, ela já apareceu aqui do lado. Beleza. Questão 15 para vocês. Um tamanho bacana. Que dá para todos observarem bem. Certo? Só mais algum... Professor, esse ventilador ligado é o do senhor, é? Eu tenho um ventilador perto. Ele está fazendo barulho? Tá no microfone. Pronto. Desculpa aí, professor, porque o senhor deve estar com calor, mas... Não, mas é importante, claro, é importante eu saber para a gente já resolver isso daí, viu, campeão? Pera lá. Até porque senão a gravação fica com aquela chiadeira, né? Não é isso que a gente quer. Deixa eu tentar esconder o microfone aqui na camisa, porque aí ele não recebe o vento. Pronto, me diga aí, acho que foi o Jaelson, né? Me fale aí, Jaelson. Ficou melhor? O Jonatas. Ah, perdão, Jonatas, e aí? Ficou melhor? Perfeito, professor. Maravilha. Beleza, obrigado aí pela observação. Galerão, joia. Galerão, temos aqui a 15ª questão, olha só. Ah, tá, deixa eu só ajustar aqui para mim, para eu poder acompanhar com vocês. Eita, perdi a 15ª questão, ela aparece para vocês, mas não aparece para mim. Opa, achei. Tudo certo. Vamos lá. É uma questão, como eu já havia dito para vocês em sala, técnica mais matemática do que aquelas que a gente faz um desenhozinho, envolve um enunciado que exige interpretação, é uma questão mais aplicada a ADM, a contábeis, análise de dados. Não, essa daqui não tem nada disso, essa daqui ela é pura, tá certo? Mas, vamos lá, eu já resolvi algumas delas com vocês, resolverei esta também, tá? Sabe-se que o conjunto A, ele é formado pelos seguintes elementos. X pertence a Z, e aí deixa eu já explicar para vocês, professor, quem que é Z? Z é o conjunto dos números inteiros, tá certo, pessoal? Ó, deixa eu digitar aqui para vocês, conjunto dos números inteiros. Opa! E quem que é esse cara? Bom, esse cara é o seguinte, olha só. Esse conjunto dos números inteiros, pessoal, ele é interessante porque, veja, deixa eu colocar aqui uma vírgula e vou escrever esse cara na forma de lista, tá certo? Ele vem lá do menos infinito, e aí você, só para colocar alguns elementos dele, vou colocar aqui -2, -1,
o infinito negativo, né? Quando eu digo menos infinito, é o infinito negativo, aí depois você tem o zero, e aí os positivos, né? Que são os naturais. O 1, o 2, o 3, e aí vai para o infinito positivo. Ah, professor, estou me lembrando dessas ideias. Quer dizer, o conjunto dos números inteiros, que ele é representado por esse Z, graças aos alemães, e em alemão a palavra número é Zahl, e daí ficou, em homenagem aos alemães, esse Z, que não tem nada a ver com números inteiros, né? Na verdade, a gente brinca assim, não, é os inteiros, por isso que é Z, mas não tem nada a ver, tá? O Z vem do alemão Zahl, Z-A-H-L, que não significa número em alemão. E aí, em homenagem aos alemães, a gente aqui no Brasil até hoje usa, e na verdade não só no Brasil, na nomenclatura matemática internacional, a gente usa o Z para representar esses carinhas, esse conjunto aqui. Ah, professor, de boa. E aí ele diz o seguinte, olha, são valores de x que pertencem a esse conjunto Z, mas que estão compreendidos entre -3 e 5 positivo. Ah, então, pera lá. Quem que vai ser, pessoal, esse conjunto A? Aqui está o Z, mas quem que vai ser o A? Aí eu quero que a minha galera pense. Se eu vou pegar os inteiros, que são... Eita, professor, e esse símbolo significa o quê? Aí você tem que saber, né? Menor ou igual, tá certo? Menor ou igual. Aqui a gente lê assim, -3, menor ou igual a x, que por sua vez é menor ou igual a 5. Eita, professor, tá complicado esse negócio. Será? Vamos lá, deixa eu te ajudar a perceber. Qual é o primeiro elemento desse conjunto? Vai ser o -3. Por quê? Porque os x's, os valores de x desse cara, eles têm que ser menores ou maiores, melhor dizendo, ou iguais a -3. Ah, então serão -3, -4, percebe? Perdão, -3, -2, assim? -1, ó, no sentido crescente, tá? 0, 1, 2, essa brincadeira vai até que número? 3, 4, ele diz aqui, ó, é do -3 Até o 5. Até o 5. Ah, então eu chego aqui e paro. Ah, professor, quer dizer que quando aparecer um conjunto usando aquele estilo de regra, a gente sai da regra e escreve. Eu poderia escrever no formato de diagrama, né? E poderia escrever aqui o -3, o -2, papapá, poderia, não tem problema nenhum. Mas acredito que a forma lista, ela fica mais assim, mais prática e para os propósitos aqui da questão, não, embora que tanto faz, essa questão eu estou percebendo aqui que tanto faz. Quem optar pelo diagrama não será prejudicado, assim como quem optar pela lista, né, escrever aqui na forma de chaves, também, tá certo? Terá a mesma visão, digamos assim, o mesmo vislumbre da questão. Muito bem. Esse é o A, tá? E o que ele quer é o B, e depois ele diz assim, eu quero a interseção. Na verdade, o que ele quer é a interseção entre A e o B. Mas aí você precisa saber quem é o B. Quem que é o B? Vamos escrever o B. Porque a questão disse que o B é você pegar o Z, esse cara infinito, ó. Puxa vida, esse cara é infinito. E você vai tirar o N dele. Eita, professor, mas quem que é o N? Acho que eu vi isso na nossa aula passada, mas deixa eu repetir aqui para vocês. O N é o conjunto dos números naturais, tá? Naturais. Isso. Conjunto dos números naturais. Ô, professor, e quem são esses caras? Veja, se você estava comigo na sala ou comigo aqui no Teams, ou se você não estava, mas depois assistiu a nossa aula gravada, você já sabe. Tá? Ou se você pegou o texto lá, aquele texto que a gente passou para vocês. O conjunto dos números naturais, pessoal, é esse cara daqui. Todos os números positivos, do 0 até o infinito. Isso, é verdade. Aqui, ó, olha os naturais aqui. Eu vou até colocar de azul aqui, ó. Esses caras daqui, na verdade, eu ia fazer isso em cima. Esses caras daqui, ó, é o nosso N, é o conjunto dos números naturais.
Deixa eu melhorar esse N, que ele está fazendo questão de ficar feio. Pronto. Não, ainda não está legal. Observem, esse N, ó, ele vai do zero, passando pelo 1, 2, 3, até o infinito positivo. Esse é o conjunto dos números naturais. Ah, então, pera lá, professor. Quer dizer que esse conjunto B é eu pegar o Z e tirar o N. É verdade. E o que é que sobra? Ah, então vamos fazer essa conta aqui, ó. E eu já vou fazer essa conta escrevendo o resultado na forma de conjuntos. Pessoal, do jeito que está aqui, apaga esse N. Se eu apagar esse N, ó, se eu subtrair, ou seja, retirar esse N, vai sobrar do menos infinito até o menos 1. Ah, então, pera lá, professor, como é que é? Vai sobrar aqui, ó. Eu vou escrever aqui as reticências e vou, só porque eu estou vendo aqui o A, eu vou começar aqui do menos 3, menos 2, e eu vou ter que parar obrigatoriamente no menos 1. Sabe por quê? Porque eu retirei o 0 desse conjunto, eu retirei o 1, o 2, todos os positivos e o 0, ou seja, todos os naturais. E o que sobrou foi o B, porque a questão pediu exatamente isso. A questão disse assim, cara, retire, aqui ó, retire do Z o N. E a gente viu isso lá na nossa aula passada, que a subtração é exatamente uma retirada, é você tirar do conjunto aquele outro conjunto. E foi o que fizemos, tá certo? Eu retirei aqui, pessoal, esse Z, eu retirei esses caras tudinho, todos eles. Ah, é verdade, olha quem sobrou. Sobrou lá, não é? Todos os números negativos. Do menos 1, se a gente fosse na ordem decrescente, poderia escrever menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até o menos infinito. Eu escrevi aqui na forma crescente, do menos infinito, aí vou passando pelo menos 3, pelo menos 2, e eu obrigatoriamente paro no menos 1, porque o 0 não pertence mais ao conjunto B, já que nós o retiramos. Pegamos o Z e retiramos os naturais. Muito bem. Agora, dito isto, pessoal, aí vem a parada. Ei, olha só. Quem que será a interseção, a questão pede aqui, ó. Quem que será a interseção entre A e B? Beleza? Vamos colocar aqui. O que é que vocês veem aí no A que também vocês enxergam no B? Menos 3, menos 2, menos 1. E não é que é verdade? Olha para cá. Esse menos 3 tem no A e tem no B. O mesmo acontece com o menos 2 e o menos 1 também. Ô, professor, e esses caras que estão aqui na reticências, o menos 4, menos 5, menos 6, é verdade. Me diga uma coisa, menos 4, menos 5, menos 6, eles estão em A? Não, eles não estão em A. É porque o menor número, o menor elemento do conjunto A é menos 3 e o maior elemento do conjunto A é 5. Por outro lado, o menor elemento de B é o menos infinito, ou seja, não existe. Por outro lado, o maior elemento de B é o menos 1. Ah, como a questão pediu a interseção, ou seja, o que é comum? Ah, tá, então eu vou escrever aqui apenas isso, ó, menos 3, menos 2 e menos 1. Tranquilidade, rapaz. Qual que é a alternativa? A alternativa A de abacaxi. A de A, eu entendi a questão. Tá certo? Então, vejam, essas questões técnicas, elas podem ser mais chatinhas pela nomenclatura, pela simbologia carregada, mas elas são bem mais rápidas. Por outro lado, as questões que não são técnicas, ó, voltando aqui para a questão 6, elas exigem, não é? Uma interpretação de texto, umas equaçõezinhas, são um pouco mais demoradas. Mas aí, na lista online, eu coloquei aí mais dessas questões, tá certo? Eu devo ter colocado mais 2 ou 3, talvez, dessas daqui, muito parecidas com essas, só para a galera praticar. O objetivo da lista online, que vai começar daqui a poucos minutos, é exatamente fazer com que a minha galera,
tá certo? O Luiz, ele quer fazer uma pergunta, já já eu vou dar oportunidade a ele, para que a minha galera mostre que está estudando, tá? A cada 2 semanas vocês vão perceber. Eu dou uma parada no assunto, tiro dúvidas e boto vocês para estudarem e vou vistoriar, fiscalizar através das listas online, porque elas me dão um feedback imediato dos acertos de vocês, de quem fez a lista online, tá certo? Então, é o que a galera vai começar a fazer. Ó, temos aqui a 6ª questão, temos aqui um bizu da 5ª questão, e temos também a 15ª questão na íntegra, tá certo? Eu posso, quem sabe, fazer o bizuzinho de mais alguma questão, ou não, eu já posso mandar a galera já para desenrolar a lista online. Luiz Macário, pois não, meu filho? Mande as ordens. Professor, foi porque segunda-feira eu não estava na aula e teve uma atividade. O prazer até amanhã, próxima semana, aqui não está na aula. Certo, veja só, a sua fala cortou bastante, mas acho que eu consigo traduzi-la. Pelo visto, você faltou a semana passada, ou seja, você não estava nem online e nem presente comigo lá na FAM, mas você já deve ter assistido a gravação, você já deve estar a par do questionário semanal, do texto, e está querendo saber dos prazos. Seria isso? Isso. Pronto. Então, veja, a questão, Luiz, É isso, professor. Beleza. A questão do prazo, veja, o prazo das questões para você tirar foto e enviar, ele foi até às 18h59 de hoje. Mas é claro, se o aluno disser assim, professor, cara, eu me atrapalhei, tem como eu fazer e fotografar e enviar lá para o Classroom? Claro que tem, por quê? Porque o Classroom, ele é um depósito, né? Ali é um almoxerifado. Os alunos que trabalham e querem que eu veja, não é o seu caderno com a sua caligrafia, eles deixam lá guardados. E aí, periodicamente, eu dou uma passada, faço os registros, umas anotações. Eita, esse aluno está fazendo tudo. Eita, aquele aluno não entregou nada, mas ele participa da aula, ele faz as listas online. Enfim, eu havia dito para a galera o seguinte: enviar as questões resolvidas para o Classroom é algo que vai de cada um. Eu não vou dar uma nota para isso. Agora, eu também fiz a galera pensar. Imagina você sempre mostrando serviço, né? Entregando a sua resolução lá no Classroom. É claro que você poderá depois, caso você se atrapalhe na nota, pedir uma ajuda ao professor. Eu me saí mal na prova, mas assim, lá no Classroom eu tenho um bocado de coisa que eu enviei, tem como o senhor me ajudar? E aí a gente vai negociar sem problema, tá certo? Então, quem se atrasar em enviar a foto da resolução do questionário semanal, não tem problema, envia, lá vai constar atrasado, mas você vai deixar lá para que o seu professor dê uma olhada no que você está fazendo, mesmo depois do prazo. Agora, a lista online, não. A lista online, ela até por ser um mecanismo automatizado, né, o que é que acontece? Ela tem um prazo. Vocês observam, e aí eu vou voltar lá para a tela, ó, eu mostrei isso no início da aula, vocês observam que ela está fechada. Está aqui, ó, lista online sobre a teoria de conjuntos, o prazo desta LO expirou. Expirou para outra turma, né? Para vocês nem começou, tá certo? Mas aí eu vou fazer com que o site libere para vocês até quando? Olha para cá. Eu coloquei aqui, ó. O prazo da LO é até domingo, 14 de março, às 22 horas. Então, as duplas e os trios que vão trabalhar a partir de agora, eu já vou liberar a lista, vocês terão impreterivelmente até domingo que vem, às 22 horas. Perdeu o prazo, o site já vai fechar, e aí você perdeu, não é, a oportunidade de fazer a sua lista online. Tá certo, pessoal? Beleza?
Então, tudo certo. Quem havia perguntado foi o Luiz Macário. Show de bola. Então, tranquilo. Mais algum questionamento? Mais alguma pergunta? Ou eu já posso liberar a primeira lista online dessa galera? Opa, pois não. Em relação a fazer em dupla ou trio, vai bastar só ter acesso a um dispositivo e botar o nome dos dois, ou cada um vai ter que enviar o seu individual? Isso. Eu havia dito assim, Jonatas, né? Quem fez a pergunta foi o Jonatas. Eu havia dito assim, Jonatas. Ah, foi o Thalisson? Isso. Ah, perdão, Thalisson. Olha só, campeão. Quando você estiver fazendo com o seu parceiro ou sua parceira, né, vocês estarão possivelmente em residências diferentes, em locais diferentes. Mas não tem problema, a tecnologia ela permite a interação. Na lista online, vocês vão colocar os nomes de todos os que fizeram, dos que participaram dessa equipe, dessa dupla, desse trio. Agora, no campo e-mail, apenas um dos dois, ou um dos três. Os nomes, beleza, coloque o nome aí do Thalisson, do Jonatas, não é? E da Valéria, por exemplo. Porque os campos são diferentes. Tem o campo e-mail, o campo nome, o campo período, o campo graduação e por aí vai. No campo e-mail, eu só peço um e-mail. Eu não peço mais de e-mail. Agora, para eu identificar, para eu saber quem está naquele e-mail, né, quem fez, melhor dizendo, aquela lista online, aí sim, o nome de toda a equipe deve constar, mas o e-mail para o qual será enviada, não é a sua lista online com as respostas que você marcou, e depois, na sequência, semana que vem ou na outra, ela corrigida com os acertos e erros, aí a dupla decide qual e-mail dos dois colocar. O trio decide qual dos três colocar, e por aí vai. Tá certo, Thalisson? Certo, professor, valeu. Pronto, então, beleza. A partir de agora, deixa eu fechar a câmera aqui novamente. A partir de agora, eu já quero focar aqui ó, na lista. Eita, deixa eu ver. Alguém está com a mão levantada? Quem que é? O Thalisson já vai abaixar a mãozinha. O Luiz também. Acho que é o Jonatas, né? Pois não, Jonatas? Professor, é que o senhor acho que explicou, mas eu não estava na aula, eu não prestei atenção, mas as duplas serão formadas, o senhor que vai fazer o sorteio ou cada um de nós vai escolher como vai ser? Isso. As duplas e os trios, eles partem de vocês, tá certo? Eu não defino dupla nem trio, cada um vai definir aí pela amizade, ou, enfim, vocês que estabelecem o critério. Eu só vou ficar sabendo qual é a dupla e qual é o trio quando do envio da lista online, porque lá vai conter, não é o nome dos seus colegas e o seu, tá certo? Mas quem define a escolha são vocês mesmos. Ok, professor, obrigado. Valeu, campeão. Gisele, pois não, querida, você quer falar? Professor, eu não escutei. No caso, só uma pessoa que envia a lista, é isso? Isso, perfeito. Só um dos três que envia, tá? Por quê? Porque ali o que vai enviar, assim, todos os três devem abrir a lista, ou todos os dois, e aí decidirem, olha, eu faço essa questão, eu faço o outro, eu faço aquela, tal. Vocês o que vão organizar, não é a resolução da lista. Agora, na hora de enviar, um vai ser o enviador, porque ele vai colocar o e-mail dele, mas ele também deve colocar os nomes dos colegas que participaram daquela equipe. Mas, de fato, só um enviará a lista, viu, Gi? Tá certo, professor. Obrigada. Tá joia, querida. Jarlan, pois não, campeão? Professor, é o seguinte, algumas pessoas vieram falar que tava, assim, para juntar um grupinho para tá fazendo questão, né, tirar dúvida. Aí eu queria saber se tem algum problema eu montar um horário com alguns colegas e para quem quiser também abrir para o resto da turma, o pessoal quiser participar para tirar dúvida, né, para fazer questão junto. Se tem algum problema? Não, muito pelo contrário. Se essa sua ideia der certo e os colegas comparecerem,
Depois eu quero ficar ciente, quero ficar a par de quem que teve essa ideia, se você mesmo, e quem está tirando as dúvidas, para que eu possa, de alguma forma, recompensar, porque isso é um trabalho de monitoria voluntária, não é? E isso em matemática, isso me deixa muito feliz, porque quanto mais gente tendo essa iniciativa de formar grupos para ajudar os colegas e se beneficiar também, não é? Porque quanto mais a gente ensina e tira dúvidas, mais a gente aprende. É um trabalho que eu quero estar a par para depois recompensar de alguma forma, viu, Jalan? Depois você me diz se a ideia foi sua, de quem foi, para a gente ver isso daí. Eu perguntei à professora Alciele se tinha algum programa de tutoria, monitoria na faculdade. Ela falou que tem a monitoria, só que aí, como eu não sei como funciona também, eu sei que é uma coisa que precisa. Aí eu falei, não, e pior que eu sempre ajudava o pessoal aqui, né, uma dúvida ou outra. Mas aí, qualquer coisa, depois estruturar isso daí direitinho. Pronto. De fato, a monitoria, ela fica a cargo da coordenação de cada curso, de cada graduação. A Alciele de ADM e o Brivaldo de Contábeis, eles é que vão organizar isso daí. Eu não sei como é que é a escolha, mas geralmente vai da aptidão de cada um, né? Não são muitos os que desejam se oferecer para serem monitores das disciplinas que envolvem matemática. Mas, já que é o seu caso, show de bola. Assim que a coordenação do curso perguntar para a turma, você já pode se candidatar, você já pode se voluntariar, tá certo? Pronto, joia, professor. Valeu. Maravilha, parabéns aí pela iniciativa. E até que isso se formalize, fica aí, pessoal, o convite do Jalan. Então, depois entra em contato com ele para ele, ajudar aqueles que precisarem, tá? Eu vou deixar até uma mensagem lá no mural, então, professor. Pronto? Perfeito. Valeu. Pode usar. Valeu, Jalan. Ok, turma? Muito bem. Então, voltando aqui para o Classroom, eu agora já vou liberar a primeira lista, tá certo? E aí, de novo, deixa eu abrir aqui a câmera para a gente finalizar a aula. Eu vou fazer a chamada. Professor, o que é essa lista online? Cara, a lista online é para botar você para estudar, tá certo? Porque o questionário semanal, ele é joia, ele tem a funcionalidade dele, mas assim, o feedback, o retorno para mim, ele é mais lento. Já a lista online, não. Vocês vão perceber, eu vou abri-la, você já vai fuçá-la, já vai organizar a sua equipe para cada um já decidir quais questões irão realizar, resolver juntos. Quando vocês apertarem enviar, eu já recebo. E como é que eu recebo? Lá vai aparecer o nome da equipe, as questões que vocês fizeram, o próprio computador já vai corrigir para mim, olha, essa equipe acertou de 10 questões, acertaram 7, eles erraram 3, e as respostas que eles marcaram foram essas, próximas da resposta correta ou distantes e tal. E aí eu já vou ter uma visão de quem está mandando bem, não é, no sentido de se esforçar, de assistir às gravações, de participar das aulas, não é, de estar presentes comigo lá na FAM ou sempre presente comigo aqui remotamente. Ou seja, eu vou ter um panorama da turma, que é o que eu preciso. Esse diagnóstico eu preciso estar recebendo constantemente. E eu faço isso através das listas online, tá certo? Então, a partir de agora, eu já vou fazer a chamada aqui e já vou liberar lá a lista. Uma vez liberada, eu encerro aqui a aula. A gravação, a partir de amanhã, estará aqui no Classroom, porque, olha que beleza, você pode fazer a sua lista online assistindo a gravação, não é? Porque vai que eu coloquei alguma dessas questões que vocês me pediram hoje lá na lista online. Às vezes eu faço essa gracinha só para valorizar o cara que está assistindo, não é as aulas. Tá certo, pessoal? Então vamos embora. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer aqui a chamada rapidamente para abrir a lista online e vocês começarem a brincadeira de vocês. Como que eu vou fazer a chamada? Deixa eu ver. Professor. Opa, pois não. É o Iago aqui, tudo bom, professor? Oi, Iago, tudo bem, campeão? E você? Tudo bem também. Professor, é só na verdade, um respaldo que eu quero dar para o senhor.
o senhor deixou um recado lá no Classroom. Aí eu só vi o recado quando eu já estava na faculdade. Aí por isso que eu estou entrando atrasado. Rapaz, Aí que foi, pena. Uhum. foi tanto eu como a Alcione. Nós dois fomos para a faculdade. E aí a gente chegou agora em casa, viu? Na verdade, ela foi de ônibus, eu não sei se ela ainda chegou. Entendi, não, mas foi importante esse feedback, porque aí eu já, principalmente ela que acho que não está presente, eu já sinalizo aqui a presença, porque aí não foi culpa de vocês, né? Eu tentei colocar o recado, acho que desde as 4 da tarde, e ainda pedi para que os colegas repassassem nos grupos de Zap, exatamente para evitar não é, uma viagem perdida. Tá certo? Você vai me desculpando, Iago, mas aí, olha só, vamos combinar o seguinte, aí eu combino com todos. Deixa eu abrir aqui a câmera de novo. Pessoal, sempre fiquem atentos aos avisos no Classroom. Assim que aparecer uma notificação no celular, veja, porque quando eu envio qualquer coisa para o Classroom, aparece a notificação no Gmail de vocês. Vejam porque, e principalmente antes de se dirigir para a faculdade. Isso vale para a disciplina de matemática e para as demais, não é? Exatamente para evitar. Então, nesse período de pandemia, né? Oi, pois não. Eu não avisei, assim, o senhor passou o recado para mim, mas quando eu fui olhar o grupo, já estava avisado que o senhor colocou no Classroom. Teve gente que copiou, colou e colocou nos grupos. Aí eu relaxei, entendeu, professor? Entendi, sim, claro, e eu entendo e agradeço a você e aos outros que colocaram, porque eu tinha até pedido isso lá no Classroom, não foi? Mas tudo bem, foi uma infelicidade, né, Iago e Alcione, mas me desculpem, tá certo? Mas agora fiquem ligados, beleza? Fiquem ligados. Antes, eita, hoje eu vou para a faculdade. Não, mas antes deixa eu dar uma olhada lá no Classroom de matemática, ou se houver algum outro Classroom, algum outro, não é? Dispositivo de contato com alguma outra matéria, exatamente para evitar essa viagem perdida, porque enquanto a gente estiver nessa fraudemia ou pandemia, seja como você chame, a gente sempre corre o risco de, eita, olha, hoje a faculdade decidiu que a aula será apenas remota, tá certo? Ou o professor adoeceu e para evitar aí qualquer dificuldade, qualquer medo, qualquer susto, ele vai ministrar a aula apenas remotamente e por aí vai. Tá certo, pessoal? Mas valeu, Iago, obrigado pela satisfação. Vamos lá, eu vou colocar aqui a chamada de vocês. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, olha só, a galera que está presente, nós estamos aqui, são quase 15 para as 9, eu vou pedir para a galera vir para aqui, ó, mural, eu vou levantar aqui a aula, essa aula vai ficar aqui na parte superior, isso, vocês estão vendo aí na tela, aquele meu recado, não foi? Ou melhor, não é? Vocês estão vendo aí na tela. O que é que vocês vão fazer? Aqui, ó, no comentário, vocês vão digitar o nome de vocês, apenas digitar o nome. Então, por exemplo, Iago. E aí eu vou, assim, ó, se eu digitar aqui o meu nome, Hendrickson, olha o que aparece. Pronto. E aí eu vou dar um enviar aqui. Aí vai aparecer a hora aqui nos comentários. De modo que, como eu estou encerrando a aula agora, eu vou colocar a aula encerrada até às 9 horas, os alunos que estão presentes, eles vão fazer o que eu acabei de fazer, ó, digitar nos comentários, aqui no mural, o seu nome, porque aí vai aparecer o seu nome e o seu horário. E aí o cara que estava presente, depois eu vou verificar por esse método, eu vou verificar a presença dele, tá certo? E isso a Maria já mandou bem aqui, tá joia? Os demais façam os mesmos, e aí, ó, eu já vou me despedir de vocês, já vou liberar a lista online, e aí as duplas e trios começarão a trabalhar. Pois não? É a Carla. Eu não tenho acesso ainda à sala online do Google. Eu já fiz de tudo e não consigo desativar a outra conta, porque ainda está
na matéria do semestre passado. Então vamos fazer uma coisa legal. Deixa eu ver. Carla, Carla, me fala qual foi a disciplina que a gente trabalhou juntos. Só um momento, professor. Tá, Eu acabei joia. de desinstalar o aplicativo, e vou instalar novamente. Pronto. Beleza. Então tá. Mas A foi Carla... matemática financeira. Isso, pronto. A Carla... Professor, Oi, pois não. onde fica esses comentários que eu estou procurando aqui? Não estou achando. Tá, deixa eu colocar aqui na tela de novo para te ajudar. Olha só, você vai procurar aqui. Oi? Parece a imagem do senhor, a foto. Vamos lá, você está no Classroom, em Matemática 1, correto? De fatos ilícitos revelados no decorrer das investigações levadas a efeito na Operação Lava Jato, a competência na terceira vara. Vamos lá, você está perto de alguma televisão aí, né, campeão? Circunstâncias fáticas foram... Pronto, beleza. O meu também. Pronto. Professor, boa noite. Deixa eu só confirmar. A chamada vai ser feita para botar o nome lá no Classroom, é isso? Isso, olha só, eu tô inclusive apresentando aqui, ó. Vocês vão vir aqui no mural, tá? Já aqui no mural tem aquele meu aviso de hoje à tarde, né? Informando que a aula seria apenas por via remota. Aí você vai chegar aqui nos comentários e vai digitar o seu nome. Digitou o nome, aperta aqui no enviar, no postar, e aí já vai aparecer o seu nome e a hora em que você fez isso. E por aqui eu farei a chamada. Tá joia? Ô, professor, no caso, porque eu estou fazendo tudo pelo celular, eu consigo acessar o Gmail que é junto no celular? Você consegue acessar pelo celular? Sim, com certeza. Na verdade, Tati, tudo que eu envio aqui no Classroom já vai para o seu Gmail. Aí você escolhe se vai do celular para o Classroom ou do celular para o Gmail. Tá certo? Beleza? Todos, então. Todos. Oi, pois não. Abri o aplicativo agora, coloquei o meu e-mail, continua na mesma matéria do semestre passado, matemática financeira. Pronto, olha só. Eu vou deixar aqui e você vai perceber o que eu vou fazer. Olha, eu vou pegar aqui pessoas. A Carla não está aqui, não é? Temos 49 alunos, mas falta a minha querida Carla. Aí eu vou fazer o seguinte, Carla. Eu vou aqui nas minhas turmas. Copiei. Eu vou vir aqui nas minhas turmas. Eu vou pegar aqui matemática financeira do semestre passado, isso. A Carla está aqui, não está? Cadê Carla? Carla Eduarda, é você, Carla? Sim, professor, sou eu Pronto. mesmo. Aí, olha só, eu vou mandar para você aqui num comentário particular, por exemplo, deixa eu ver, a última das nossas aulas. Isso, pronto. Aí eu vou chegar aqui, ver os detalhes, e aí o comentário particular só para Carla. Carla Eduardo, olha só, olha o comentário que eu vou postar. O comentário que eu postei, você vai receber em instantes, pronto. Você já deve ter recebido alguma notificação. Você só vai apertar, Carla. Aperte e você já será recebida. Cadê? Você já será recebida aqui em Matemática 1. Vamos lá, vou aguardar você fazer isso só para garantir que você esteja com a gente também. Olá, você vai procurar aqui esse comentário particular que eu fiz. Professor. Oi. Pode falar, Carla.
Eu falei só um momento. Ah, Acho tá. que foi outra pessoa que falou. Pronto. Foi Quem eu. foi que falou? Foi eu. Foi eu. Quem já. É a Valéria, né, Val? Quem já. Isso. Quem já botou o nome lá para presença pode sair? Pronto, pode sair. E aí, deixa eu fazer o seguinte: eu ainda não liberei a lista. Vou fazer isso agora. Deixa eu liberar a lista. Liberando a lista de teoria dos conjuntos. Eu vou liberar e vou colocar aqui para vocês na tela, para vocês perceberem que ela já está liberada. Consegui entrar na matéria, na disciplina. Não precisou de código, não foi? Isso, Carla, porque aquele link que eu te enviei, ele já substitui os códigos. É um atalho diretamente para você já chegar na disciplina. Tá, joia. Agora Conseguiu, então, tudo certo, né? Tá, tudo certo, obrigada. Pronto, maravilha, dispõe. Pronto. Ó, aí agora eu vou mostrar para vocês a belezinha de hoje. Cadê vocês? Perdi vocês. Aqui. Pronto. Já estou apresentando aí na tela lista online sobre a teoria de conjuntos, tá certo? E aí, ó, aquilo que eu falei. Esse e-mail, quem é que vai digitar esse e-mail? Será o enviador da dupla ou do trio, tá certo? O e-mail, ele só vai digitar o dele. Agora, ao longo da lista, ele vai pedir aqui seu nome. Aí é o nome da dupla, não é? Tá certo? Valéria, Thaleson, Jonas, por aí vai. Tá? Ele também vai pedir a sua instituição educacional, faculdade de administração e negócios, FAM, FGV. E também a sua série, ou turma, ou graduação e período, ou seja, quinto período de contábeis, primeiro período de administração e por aí vai. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, a partir de hoje, ou melhor, a partir de agora, podemos encerrar a aula aqui comigo. A aula continua aí com vocês e a lista online. Ô, professor, no caso aqui, nessa lista online, só marca as alternativas, não é isso? Isso, Janderson. Só marca as alternativas, mas é aquele negócio. Antes de marcar, faça as continhas, desenhe direitinho, Não, sim. Confirme com os parceiros, né? E aí, depois você vai marcar direitinho. Pois não? Ok. Beleza. Professor. Alguém falou? Pois não, pode falar. É o Luiz. Oi, Luiz, e aí? É que tem uma menina que tá fora de um grupo, aí nós já fez um trio, só falta ela encaixar. Tem como deixar ela fazer com nós? Vou lhe responder agora. Deixa eu só verificar aqui a quantidade de alunos que eu tenho. Porque se for uma quantidade par... Peraí. Professor, estou sem parceiro ainda. Quem que falou comigo? Eu também. Pronto, olha aí. Ó. Quem falou comigo com eu também já forma a dupla. Vamos lá. A galera que está sem dupla, se manifestem agora, porque aí a gente já vai formando as equipes, tá certo, pessoal? Pronto, eu, Jonatas Vieira. Quem quer fazer comigo? Diz aí. Pronto. E a Yasmin? Janderson Moura. Isso. Bora lá, nós três, Yasmin, aqui Janderson também. Moura e Jonathan. Isso. Show de bola. Desenrolado. Agora deixa eu ver essa questão aí do quarteto. Deixa eu só ver a quantidade de alunos que eu tenho aqui, que aí eu já digo para vocês. Pronto, voltando aqui para matemática 1, pessoas. Opa, temos 50 alunos. De fato, trios não é possível, né? Poderíamos formar 25 duplas, mas aí como temos alguns trios,
eu vou fazer o seguinte. Repete para mim aí, qual que é o trio e quem está pedindo para entrar nesse trio? O trio tá eu, que é o Luiz, Mari e Juliana. Tá faltando uma pessoa aqui. Pronto, então tranquilo. Para esse trio, eu estou liberando o quarteto, tá? Para os demais não, porque dá para a galera se encaixar entre trios e duplas. Agora, se esse trio, ele quiser, não é fazer o seguinte, ó, ok, temos 3, vai entrar mais um, podemos nos dividir em 2 duplas. Vocês também podem ficar à vontade nesse sentido, tá certo? Beleza? Mais alguma? Joia, Luiz. Valeu, Luiz. Mais alguma questão? O Jarlan está levantando a mão ou ele se esqueceu de abaixar? Diga aí, Jarlan. Tranquilo? Pronto, então, simbora. Desculpa aí. Não, tranquilo, beleza. Então, bom trabalho aí para as equipes, boa primeira lista online, tá certo? Um abraço, sucesso. Estou encerrando a aula a partir de agora. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.